povo, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Rafaela Monteiro aqui. E Josué Monteiro. Estamos aqui em mais um quadro De Tudo Um Pouco. Desde já eu peço para você deixar o seu joinha, para você se inscrever, para você deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e de quem você enviar. Roda a vinheta! Então, queridos, o nosso assunto de hoje é um assunto que para muitos pode ser até um assunto pesado, mas é um assunto extremamente necessário. Nós vamos falar hoje sobre Calúnia, gente. quem nunca sofreu uma calúnia ou nunca ficou sabendo de alguém que foi caluniado. E como a gente não está livre, né, amor, de passarmos por isso, infelizmente, a gente passou por uma calúnia que muito nos entristeceu, que uma determinada pessoa falou que o Josué, esse homem grandão aqui, me batia, gente. Imagina a história. Eu, 1,84 m, não sei se a câmera consegue mostrar a diferença de tamanho, mas eu com 1,84 m, quando gravo este vídeo, 110 quilos, né? Eu digo quando gravo esse vídeo que é minha esperança. A esperança de toda pessoa no início do ano, chegar em dezembro mais magrinho. Mas você vai conseguir, amor, você vai conseguir. Quando gravo esse vídeo, 110 quilos, imagine eu batendo numa mulher de 1,50 m. E alguma coisa. Eu digo 50 alguma coisa porque quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha 1,52. Aí ela começou a aumentar. A última agora vez... tá 1,55, eu acho. Toda vez ela aumenta. Mas, gente, toda baixinha, não gosto de falar o tamanho Toda que vez tem. ela aumenta algum centímetro ali e diminui um ano na idade, né? Ai, meu pai do céu. Não, eu não vou esconder de vocês que eu vou fazer 40 anos em setembro, gente. Tá bem, né? Oh, glória. Então, queridos, a conversa foi justamente essa, que eu batia na Rafael. Essa determinada pessoa chegou a dizer que eu batia nela, aqui dentro de casa, e batia muito mais quando ela não cantava Olha do só, jeito gente. que eu queria. Que absurdo, gente. Nossa, Imagine Deus do céu. que eu batia nela muito mais quando ela não cantava do jeito que me agradava, né? Como se ela cantasse para mim, né? Como se ela cantasse para me agradar. Ela louva para agradar o Senhor. Com toda certeza. Eu prego a palavra de Deus para abençoar vidas. E muita gente não sabe, e nós vamos gravar um vídeo especial próximo ao mês dos namorados, sobre como nós nos conhecemos, mas muita gente não sabe, mas nós, quando nós começamos a namorar, nós não fomos ligados por causa do ministério. Não. A Rafaela casou-se comigo sem nunca ter me ouvido pregar. Exatamente. Nunca tinha me ouvido pregar até o dia que nós nos casamos. Ela me ouviu pregar bem depois, né? E quando eu me casei com Rafa não tinha CD gravado, não tinha clipe, nada disso. Então, nós não começamos um relacionamento por causa de ministério, não. Nós nos amamos independente disso. Isso veio depois. Isso veio depois. Mas essa pessoa começou a levantar essa calúnia e espalhou-se isso, Gente, por muitos lugares. é igual você soltar um travesseiro com pena no ar. Você vai conseguir depois ir lá e pegar aquelas penas tudo e colocar de volta? Não. É o que o Tiago falou, né? Que a língua é um pequeno fogo que incendeia um bosque. Aquilo espalhou. Aquilo foi tomando uma proporção Já tem alguns anos, né? que a gente, assim, quando nós sabemos que nós somos os últimos a saber, o negócio já estava louco. É porque sempre é assim, a pessoa caluniada é a última a saber da calúnia. Todo mundo sabe, Menos você. E isso se espalhou. Quando essa pessoa espalhou isso por muitos lugares, criou uma cama, né? Criou todo um contexto, ele acho que criou coragem, falou assim, agora é a hora de eu falar com o pastor deles. Na época, nosso saudoso pastor, Nossa, que nós muito amamos. quanta saudade. Pastor Pedro, né? Ele pensou assim, é a hora de eu falar com o pastor
Pedro. Como diz aquele famoso narrador esportivo, agora eu se consagro. Não, e outra coisa, a gente só ficou sabendo porque um pastor de fora nos ligou, porque ele, lógico, ele não acreditou porque conhecia a gente. Josué pregava muito na igreja dele, prega até hoje, e ele nos ligou falando conosco do ocorrido. E a gente ficou em estado assim de choque. mas quando nós viemos a saber disso, isso já estava longe. Esse homem chegou para falar com o pastor Pedro. E aí, nosso pastor, quem conheceu o pastor Pedro, sabe do que nós vamos dizer. Pastor Pedro era a mansidão em vida. Nossa, um homem de Deus que deixou um legado assim impecável. A mansidão, a calma em vida, a sabedoria em vida era o pastor Pedro. Aí ele chegou para falar com ele, e quem convivia com o pastor Pedro sabe, né? O pastor Pedro, quando ouvia a situação assim, ele balançava a perna, Mexia a sobrancelha. mexia a sobrancelha assim, olhou pro rosto do irmão, falou assim: você viu? Porque, gente, é uma acusação muito pesada, né? Você está falando isso, você viu? Você estava lá? Né? Você presenciou isso, né? E aí ele falou: não, pastor, eu não vi não, mas eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Assim, como é que você tem certeza disso, pastor? Se você não viu, se você não estava lá. Aí o pastor Pedro olhou para ele e falou assim: irmão, eu sou pastor há quase 20 anos, na época, né? Eu sou pastor há quase 20 anos. E eu conheço uma mulher que apanha em casa. Eu conheço uma mulher que não vive bem com o marido. Quando o marido prega, quando o marido assume a tribuna, a mulher é a primeira a denunciar. E a Rafaela não é assim. A Rafaela vive com as canjicas abertas, né? Com o sorriso aberto. Gente, eu sou o maior fã do meu esposo. Quando ele prega, pode ninguém tá glorificando, mas eu tô lá, glória! Aleluia, Jesus! Eu fico ali intercedendo pela vida dele. E eu sou assim em todo lugar. Quem me conhece sabe. Exatamente. Então, assim, o pastor Pedro falou, ela demonstra alegria, demonstra felicidade, demonstra apoiar o esposo. Como que essa mulher apanha do marido? Ele até usou uma expressão que foi engraçada, que ele falou assim: irmão, é mais fácil ela bater nele do que ele bater nela. Ai, Jesus. Não vou agora pra ninguém, não. Então, queridos, aí ele falou isso. E o sujeito ficou com muita raiva, ficou indignado com aquilo, porque o pastor não tinha acreditado na conversa. Ele ainda falou: meu filho, essa aí não cola, não. Assim, meu filho, conta outra, porque essa aí não cola. Passou-se um tempo, o que aconteceu, meu amor? Olha, com muita tristeza é que eu falo isso. Infelizmente, ele acabou batendo na esposa dele. Teve uma briga em casa, uma discussão em casa, e ele agrediu a própria esposa, na frente dos filhos. E a esposa precisou ser socorrida. E ela ficou, na época, com marcas ainda. Dava para ver as marcas das agressões. Então, queridos, nós sabemos que a história é uma história pesada. Mas como esse quadro de tudo um pouco é para nós compartilharmos experiências e trazermos lições para a sua vida, acreditamos que essa história traz profundas lições para mim e para você. O que eu aprendo com isso é que é muito perigoso você sair caluniando as pessoas. Porque geralmente a gente enxerga nas pessoas o nosso próprio defeito. Exatamente. Né, ele me caluniou por ser um agressor, porque ele era um agressor. Muitas vezes a pessoa calunia dizendo: fulano é um adúltero, porque ele ou ela tem tendência ao adultério. Com certeza. Fulano é um mentiroso, porque ele ou ela tem tendência à mentira. Então costumam as pessoas enxergar nos outros seus próprios defeitos. Segunda lição que nós aprendemos com isso: nós podíamos, por exemplo, ter procurado a justiça, procurado meios. Ele, né? A gente não foi atrás dele, não. Não fomos atrás dele, não fomos na justiça, simplesmente buscamos a Deus. Por quê? Porque se a sua vida com Deus está em dia, Deus te justifica. Com toda certeza. É Deus quem justifica a sua vida. E nós acreditamos naquela frase de certo autor que diz:
Viva de tal maneira que os seus acusadores se passem por mentirosos. E no final de tudo, a situação dele se espalhou muito mais do que a calúnia que ele tinha falado da gente. E fora também que, infelizmente, ele não está hoje na presença do Senhor. E o que a gente aprende também é que se chegar alguma conversa até mim, até você, tem que morrer assim como o nosso saudoso pastor fez morrer aquele assunto. A gente não pode jamais dar crédito a pessoas que chegam falando mal de outras pessoas que você não conhece. E a gente não pode fazer um pré-julgamento. A gente tem que conhecer primeiro, para depois nós termos certeza se aquilo de fato é verdade. E aí, querido, o que acontece quando alguma conversa chega até nós? Ela morre ou ela cresce? Ela para ou ela avança? Diante das calúnias, nós buscamos a Deus ou nós vamos tirar satisfações? Será que muitas pessoas que estão falando de outras para nós estão falando realmente das outras? Ou estão só expondo seus próprios defeitos? Então fica aí o nosso conselho para você. Esperamos que essa palavra seja edificadora, que essa palavra seja abençoadora e seja orientação de Deus para a sua vida, para a sua família. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém. E não se esquece que quem te justifica é Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço!